E aí, seus óbvios? A gente teve uma ideia diferente hoje. Acordei cozinheiro. E aí, eu peguei meu caderninho de receitas, sim, eu tenho um. E ele tem o adesivo da Dilma colado na capa. Na época que a gente fez campanha pela Dilma, a gente não apoia mais a Dilma ou o governo do PT há um tempo. Mas aí eu lembrei que a gente podia misturar duas ideias que a gente tem já há muito tempo, que é falar sobre política, afinal esse é um vídeo político, e fazer receita ao mesmo tempo e trocar uma ideia sobre isso. Vamos ver se dá certo, né? E aí a gente vai fazer um bife acebolado no molho de vinho que eu inventei. Para acompanhar, a gente vai fazer um purê de batatas que é meio rústico, que a Natália passou a receita que a mãe dela faz. A maioria dos cozinheiros falam que o importante enquanto você cozinha é ir experimentando o que você come. É mentira, na verdade o importante enquanto você cozinha é beber mesmo. Não se esquece, compartilha esse vídeo, se inscreve aí no canal, segue a gente nas redes sociais. Vamos fazer a receita juntos e falar um pouquinho sobre a política atual do país, que tá feio, né? Como essa receita vai ser com batatas que a gente vai fazer, chama de rústicas, porque a gente inventou, a gente vai deixar casca. Então é importante você escolher bem suas batatas para elas terem o menor defeito possível nas cascas. Para colocar na panela de pressão, deixar uns 20 minutos, batata é super rápido na pressão. Aí você corta a batata. Não precisa cortar muito não, vai na pressão. Só vai cortar bem mais rápido. Aí eu tava falando pra vocês, né, que a gente fez campanha pra Dilma nas últimas eleições. Tinha uma série de questões em jogo ali naquela época que a gente acabou escolhendo tomar essa decisão. Primeiro, né, a questão toda da competição dela com Aécio Neves. A gente realmente julgava que não fazia sentido algum o país ser governado por um cara do PSDB e por um cara como Aécio Neves. Tudo aquilo que tá vinculado na mídia agora, toda a criminalidade envolvendo Aécio, os desvios de verba em Minas Gerais, o envolvimento dele com o tráfico de drogas, o envolvimento dele com os Perrella, o helicóptero de cocaína. A esquerda já sabia disso já há muito tempo e realmente um governo do Aécio não fazia muito sentido. O segundo é que o debate político naquela época tinha muito a ver também com uma questão de atacar a Dilma em relação à sua feminilidade, digamos assim, né? Ela, por ser mulher, automaticamente não era competente para governar o país. A gente discorda disso, então a gente fez campanha em relação a isso também. E claro, né, com o passar do tempo a gente foi desenvolvendo o nosso raciocínio, digamos assim, desenvolvendo a nossa visão política e a gente foi indo cada vez mais para a esquerda mesmo, né? Cada vez mais à esquerda do próprio PT, inclusive, e a gente foi retirando o apoio e tudo mais, né? Que tem muito a ver também com tudo aquilo que está se falando atualmente da prisão do Lula, inclusive, né? A gente entende hoje que o Lula realmente participou de uma grande rede de corrupção, além de toda essa rede de corrupção da qual o PT faz parte já há um tempo. Há tudo uma questão importante que a gente tem que destacar, que é o envolvimento que o PT fez para conseguir governar com o PMDB. E o envolvimento que a gente sempre criticou, então quando a gente apoiou a Dilma, por exemplo, a gente apoiou a Dilma apesar do Temer, né? O Temer é uma pessoa que eu já critico já politicamente há muito tempo, desde a Constituição de 88, em que ele cancelou vários dos direitos educacionais que eram importantes, né, para o Brasil, etc. Ele fez aquilo desaparecer. É claro que a gente não vai aqui apoiar o governo Temer, muito pelo contrário, a gente está à esquerda de tudo isso. O governo Temer é um governo golpista, a gente sempre deixou muito claro a nossa denúncia em relação a isso, então é importante não ficar mal entendido aí para quem está assistindo o vídeo. Não apoiamos uma reeleição do Lula em 2018, por exemplo, julgamos que a prisão do Lula precisa acontecer sim, chegou tarde, mas também, por outro lado, a gente apoia uma investigação que seja mais ampla, né? Como é que um cara como Aécio, com todas as evidências que você tem contra ele, ainda não foi condenado à prisão, por exemplo? A gente tem que começar a refletir um pouco sobre esse julgamento da Lava Jato e até que ponto ele é realmente honesto, transparente e realmente está julgando todo mundo igualmente, né? Como é que um governo Temer, depois de tudo aquilo que foi feito, ainda se sustenta no poder, né? Enfim, vamos pensar um pouco sobre isso durante esse vídeo. Enquanto corta a batata. Enquanto corta a batata. E aí você cobre as batatas com água, de preferência filtrada. Aí você põe uma colher de sal para essa quantidade de batatas, tira umas 5 batatas médias. Deixa em fogo alto até fazer pressão, depois diminui a pressão. Uns 20 minutos é o suficiente, a batata é super rápido. Eu não gosto de panela de pressão, tenho um pouco de medo. Mas vamos aí, né? A gente tem que enfrentar os nossos medos na vida, porque a vida é curta para ter muito medo. A ideia é deixar o bife um tempinho no tempero que a gente vai usar. Não precisa deixar muito tempo. Eu fiz um mix de pimenta, na verdade minha mãe que fez, que tem aqui pimenta do reino, aí pimenta do reino vermelha e pimenta branca. Um pouco de sal e um pouco de alecrim, que é a base do nosso tempero. Também, se você quiser, você pode picar um pouco de alho e já deixar junto aqui no azeite, junto com a carne. E aí você deixa descansando. Vocês perceberam que tem bastante alecrim, né? Você nunca viu tanto alecrim na sua vida. É bem fino mesmo. A Natália até falou que parece um bife de carpaccio. Eu peguei um bife de baby beef, que ele pega mais o tempero, e aí deixa ele descansando até você fazer o resto, até a batata ficar pronta, até o molho ficar pronto, ele fica lá descansando, absorvendo o tempero, beleza? Importantíssimo que eu esqueci, a base desse molho é vinho e mel. Então um pouco do mel você coloca na carne também. O vinho não, porque senão você endurar essa carne. O vinho é só no molho mesmo pra você reduzir. Enquanto tudo tá acontecendo, vou cortar as cebolas.
O Lula foi preso, depois todos aqueles efeitos especiais dele com o Moro, naquela audiência que depois se tornou pública, todo mundo assistiu, enfim, sobre o caso do triplex e do terreno, né? Ali, na verdade, eram dois grandes candidatos em debate prévio antes de 2018, na nossa visão, né? E eu acho que a gente tem que problematizar um pouco isso, né? A gente acha, sim, que o Lula tem envolvimento nesses esquemas todos. Agora, todo o processo que tem acontecido de uma forma um pouco precária, na nossa opinião, que é a ausência de investigações em relação a outros envolvidos, né, de fora do PT aí, que são importantes também que sejam investigados de forma mais séria. O Aécio Neves, sem dúvida nenhuma, acho que é o principal deles, né? O próprio Michel Temer, de forma geral, o PSDB tem essa proteção, esse bom relacionamento, entre muitas aspas, com quem investiga, né? O Lula é, na nossa opinião, um grande traidor da classe operária, né? Um cara que, na verdade, conciliou interesses, ao invés de resolver problemas que ele prometeu resolver. Por outro lado, a gente está aqui apoiando gente do PSDB. Não estamos aqui apoiando gente como Aécio Neves, que, na nossa opinião, devia estar preso não só por corrupção em Minas Gerais, mas por crimes mesmo, né? O cara deixa muito claro em áudios que, se fosse necessário, ele mandaria matar o próprio primo. Quer dizer, ele tem aí áudios gravados que só podem ser comparados com a máfia em Chicago, sabe? Na década de 20. Imperdoável que um cara desse ainda esteja solto, não esteja indiciado. Então é importante a gente pensar sobre a Lava Jato, de que ela é importante, claro que ela moralizou de alguma forma a política nacional, mas por outro lado ela ainda é muito arbitrária. É importante a gente pensar que a política nacional deve ser criticada na sua amplitude. É muito mais do que essa bipolaridade, digamos assim. E essas investigações e essas condenações precisam ser mais profundas, muito mais do que explicar a prisão do Lula. No lugar disso, é importante a gente pensar de forma mais crítica e de forma mais ampla nisso tudo. Agora eu vou caramelizar a cebola no azeite e no mel. Ela vai caramelizar no azeite, no mel, aí depois, quando ela tá começando a caramelizar, eu ponho um pouco do vinho e aí o vinho vai reduzir. Aí eu coloco umas especiarias também. Eu coloco um pouco de páprica doce, um pouco de páprica picante, é lógico, mais pimenta, porque pimenta nunca é demais. A cebola já está mais ou menos dourada, já está começando a caramelizar, então eu vou jogar o alho, dar uma fritadinha e aí eu coloco o vinho para reduzir. O vinho que a gente vai usar é um tinto Malbec Benjamin, da fazenda Nieto Senetiner, que a gente comprou lá na Argentina. Em breve vai ter vídeo da Argentina aqui no canal, então acompanha. Eu gosto de usar para essa receita o Malbec e o Cabernet. Na hora de reduzir eu acho que tem um sabor mais bacana e tal. Muito cuidado com isso, né? Tem muita gente que fala, vou usar um vinho velho para receita. Não, o vinho que você vai usar na receita tem que ser um vinho tão bom quanto se fosse beber o vinho. É importante que o vinho que combine com mel e ao mesmo tempo que não seja um vinho de sobremesa, que vai ficar muito doce. E aí a gente vai usar uma taça de vinho, tá? Para 4 bifes. Mas, Adrian, Oi. o que aprendemos para as próximas eleições com toda essa palhaçada que tem acontecido no Brasil? Eu acho que é importante a gente pensar muito mais também sobre a Assembleia Legislativa. A gente pensa muito sobre os governos executivos, a gente pensa muito na eleição para prefeito, muito para governador, muito para presidente. E a gente esquece um pouco, muitas vezes, a importância das eleições legislativas. Eleições para vereadores na sua cidade, eleições para deputado federal e estadual, eleições para senador. Quer dizer, é essa galera que efetivamente decide muitas vezes o futuro do país. É só a gente pensar no caso do impeachment, do golpe, em relação a Dilma. Um grupo de deputados decidiu o futuro do país, quer dizer, tirar um presidente do poder. E esse mesmo grupo de deputados decide pela permanência do Michel Temer golpista no poder, investigar não só o candidato a vereador, o deputado, o senador, etc., mas investigar os partidos dos quais eles fazem parte. Não é só no PT que está o problema. O nosso país ainda é um país muito desigual. E quando a gente vai votar, eleger alguém, acho que a gente tem que começar a parar de pensar só num grupo, nos mais ricos, ou mesmo da classe média, e começar a pensar num país como projeto, efetivamente, de tentar resolver um dos maiores problemas do nosso país, que é a desigualdade. Então acho que a gente tem que começar a pensar em partidos políticos, ou em programas políticos, ou na tomada do poder do povo, enfim, não sei, mas começar a pensar a política no Brasil como uma tentativa de resolver essa desigualdade. Eu já falei isso em vários vídeos nossos. A gente não pode mais pensar no Brasil de forma tão desigual como a gente continua pensando hoje. O importante dessa receita do purê de batata é que a gente faz tudo no olho. Esse negócio de quantidade aí é para cozinheiro iniciante. A gente vai colocando um pouco de leite, um pouco de manteiga, um pouco de leite, um pouco de manteiga, mantém o fogo ligado, percebeu que ficou cremoso, ficou mais ou menos homogêneo, é hora de parar, tá beleza. Aí você põe, se precisar, um pouco mais de sal, coloca também um pouco de alecrim, que é importante nesse purê. Vou colocar os bifes, aí deixa um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro e já tá pronto. E para harmonizar com o prato, eu gosto sempre de usar o mesmo vinho que eu já usei no molho. Então a gente vai usar o Benjamin Malbec, da Nieto Senetiner, Argentina.
E vamos ver se o prato ficou bom, né? Ele ficou pronto. Temperado com a prisão do Lula. Temperado com a prisão do Lula e com o golpe do Michel Temer. É isso, gente. A vida pode ser aproveitada mesmo ao meio desse caos político que a gente está vivendo, mas ao mesmo tempo aproveitar a vida não significa deixar a política para trás. É por isso que a gente fez um vídeo reunindo essas duas coisas, não é mesmo? Delicioso como uma democracia que funciona. É isso, galera. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Agora, é claro, eu vou comer e beber.